voltando aqui para o slide, a gente vai perceber que a gastrulação ela vai aparecer justamente da blástula. Então, lembrando, mórula, primeira etapa, segunda etapa, blástula, terceira etapa, gástrula. Como é que eu formo a gástrula? A partir de uma blástula, né, eu entro aqui num processo de embolia, veja que essa parte que está do lado de fora, ela começa a entrar. É como se tivesse dado um murro aqui, né? Claro que não é um murro, por isso chama embolia. Mas aí, o que é essa parte que está entrando? Né? Isso aqui é justamente a estrutura que vai criar a boca. Né? Inclusive, a gente vai ter aqui um conceito interessante aparecendo, que é o conceito de protostomado, deuterostomado. Protostômios são os animais que o blastóporo, que é essa estrutura que está aparecendo aqui, ele primeiro vai formar a boca. Mas os primeiros animais que têm boca, eles não têm ânus, né? Nem têm cloaca. Então, como é que faz? Né? O alimento entrar por aqui e for digerido aqui, ele vai sair por onde? Vai sair por onde ele entrou, ou seja, pela própria boca. Né? Agora, com o processo evolutivo, e olha que interessante, esse desenho que a gente está vendo aqui da gástrula, se você colocar umas perninhas, com uns tentáculos, na verdade, aqui assim, isso aqui vai ficar parecendo uma água-viva. A água-viva é praticamente, né, derivada da estrutura da gástrula, só para entenderem. E aí, o que é esse azul aqui? Né? O que é essa estrutura aqui externa? O primeiro folheto embrionário, o ectoderma. E ele é muito importante, porque ele vai criar toda a estrutura do tecido epitelial e também vai contribuir na formação do tecido nervoso. Né? Então, o quinidário, ele já tem uma certa epiderme, né? Quase com uma estrutura de pele. E ele consegue formar um sistema nervoso bem rudimentar. Claro que não é um sistema nervoso ganglionar, não é um sistema nervoso tão desenvolvido como o nosso, né? Que tem sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, glândulos, nervos. Ele não tem nada disso. Mas ele tem toda uma estrutura derivada da evolução do ectoderma. E aqui dentro, esse amarelo, ele vai formar nos animais mais primitivos, o endoderma, e nos animais mais complexos, como é o caso dos platelmintos, nematelmintos, anelídeos, artrópodes, moluscos, equinodermos e os cordados, aí você já evolui para um tecido mesodérmico, ou seja, você já passa para uma característica triblástica. Então percebam que a embolia da blástula vai criar o blastóporo e vai criar o arquêntero no primitivo. E assim nasce a gástrula. A gástrula, sempre que ela cai em prova, ela ou fala do arquêntero e sua relação com o processo digestivo, ou ela vai falar do blastóporo com a questão do advento da boca, nos protostômios, e do ânus, nos deuterostômios, ou ela vai falar dos folhetos embrionários. Se falar dos folhetos embrionários, você vai ter estruturas mais elaboradas, como essa daqui, né? Aqui eu coloquei só para a gente ter uma ideia das 3 etapas, né? Desde o processo de segmentação, que forma a mórula e a blástula, até chegar na gastrulação, que é caracterizada, como eu disse, pelo blastópolo, pelo arquêntero e pela presença de pelo menos o ecto e o endoderma. Nos animais triblásticos vai aparecer mais um folheto, que é o mesoderma. Né? E aqui é uma outra imagem, justamente para mostrar 4 semanas, né, da fecundação, eu já consigo perceber esse embrião bem implantado no útero, né, toda a estrutura endometrial já se apoiou bem, desenvolveu a placenta bem formada, os anexos embrionários, que a gente vai falar no final, bem formados também, já, né, saco vitelínico aqui aparecendo, né, a bolsa amniótica contendo amnion, né, amnion, core e alantoide são os folhetos embrionários que vão aparecer, que vão ajudar muito os animais, principalmente no domínio do ambiente terrestre. Mas isso a gente fala depois. Aqui é bem caracterizado a estrutura da gástrula. Né? Aqui eu consigo perceber as relações entre o que o ectoderma vai criar, como eu tinha dito, né, o tecido epitelial e o tecido nervoso. Você percebe que ele tem uma relação com a formação da epiderme, né, com anexos epidérmicos como glândulas, por exemplo, glândulas endócrinas, glândulas exócrinas, o sistema nervoso, que aí o encéfalo, né, o cérebro, o cerebelo, o bulbo,
a medula espinhal, certo? Cavidades internas também. Já o mesoderma, ele tem uma relação mais interna, mais mediana. E aí você tem formação, principalmente, tecido conjuntivo, porque aí a parte de ossos, né, sangue, gordura, tecido adiposo, conectivo, cartilaginoso, tudo isso deriva do tecido conjuntivo, certo? E eu tenho também aqui a formação do circulatório e do reprotor. Por que o circulatório? Porque você tem uma relação com o sangue, aqui muito forte, como eu disse, o tecido conjuntivo. 2 tecidos, basicamente, o mesoderma vai desenvolver. O conjuntivo, né, que é o osso sanguíneo cartilaginoso conectivo, tá? E adiposo, e o muscular, que aí você tem cardíaco, esquelético e o liso. Então, muita coisa. E o endoderma, ele vai auxiliar na formação do sistema respiratório, também participa do digestório, contribui também na formação de algumas estruturas internas do aparelho excretor, entre outras coisas. Também tem uma relação aqui, mesoendo, com a notocorda, né? Ou seja, tem mais algumas estruturas, mas em linhas gerais são essas aqui. E aí, quando eu tenho a formação dos órgãos, aí eu já saí da gastrulação, eu já entrei na neurulação. O que diferencia a terceira da quarta etapa, né, a gastrulação da neurulação, é exatamente a organogênese, é a formação dos órgãos. Então, para ninguém se perder, zigoto virou mórula, mórula virou blástula, blástula virou gástrula. Quando vira gástrula, advém os folhetos embrionários. E aí, quando eles evoluem e os órgãos aparecem, eu tenho a organogênese, eu tenho a neurulação. Continuando, ó, isso aqui é só para a gente diferenciar. O que é um animal diblástico, né? Porque o ablástico é o porífero. Mas quem é o diblástico? O que tem o ecto e o endoderma, quinidário. E quem é o triblástico? Quem são, na verdade, os triblásticos? Aí vem, primeiro, pensar num animal acelomado, que aqui não é o caso, aqui é um pseudo, aqui seria exatamente um nematelminto, mas eu poderia ter um animal triblástico acelomado, aí seria um platelminto. Um diblástico, né? Então, se aqui é um diblástico, não poderia ter os 3, né? Então, aqui tem um erro, ó, porque quando ele mostra que tem ecto, meso e endo, ele não pode chamar de diblástico, né? Então, isso aqui não está certo, isso aqui é um errinho. Se eu tenho os 3, isso aqui tem que ser chamado de triblástico. Para isso aqui ser chamado de diblástico, eu teria que ter apenas 2, ou seja, eu só poderia ter o ecto e o endo. Eu teria isso aqui vazio, certo? Seria justamente o conceito de diblástico, que evidentemente todo diblástico é acelomado. Por quê? Para você ter celoma, primeiro você tem que ser triblástico, mas não basta só isso. Você tem que ter um mesoderma que forme celoma. E aí você tem 2 naturezas. O celoma brotando do endoderma, que é um enterocelomado, e o celoma brotando do mesoderma, que é o esquizocelomado, que são a maioria. Os primeiros animais celomados, por exemplo, né? No caso aí, anelídeos, artrópodes e moluscos, eles são esquizocelomados. Já os animais evoluíram um pouquinho mais, pelo menos ao longo do tempo, você tem equinodermos e cordados com a característica enterocelômica. Então, aqui só corrigindo, né? Isso aqui foi uma repetição da imagem que eu peguei. Isso aqui é um triblástico acelomado, não diblástico, porque você tem os 3 folhetos. Isso aqui seria um platelminto, aqui um nematelminto, e aqui possivelmente uma anélida. Mas pode ser também um molusco, pode ser também um artrópode, porque a gente estaria vendo aqui os sômicos celômicos bem caracterizados. E essa imagem aqui, né, ela vai parecer muito com a imagem da neurula em formação. Por quê? Porque é aqui na neurula onde o celoma começa a brotar, tá vendo? Aqui você está tendo o desenvolvimento da gástrula evoluindo para uma neurula, né? E aqui pegando um anfíoxo, que é um dos animais cordados, né? Assim, mais simples que a gente tem. É um cordado que não é vertebrado, mas é um parente próximo da gente, porque também é cordado como nós. Lembrando que os cordados, eles têm o tubo neural, né, dorsal, não na parte ventral, na parte dorsal, a notocorda, fendas branquiais na faringe e alguns têm cauda, inclusive.
Mas as características principais da neurula são justamente você perceber a formação da notocorda, né, aqui representada, e a formação do tubo neural, que é o que vai criar o sistema nervoso. Olha que coisa interessante, né? Aqui você tem isso bem resumido, né? Aqui é toda a estrutura epidérmica do animal, aqui a parte ventral, aqui a parte dorsal, aqui consigo ver a gota neural, né? Que está se formando aqui, né? Imaginemos que isso aqui é uma planária, por exemplo, né? Só que não é, isso aqui é uma estrutura que vai dar origem a um animal cordado. Mas só para entender, né? Você percebe nitidamente que essa parte aqui está criando músculos, né? Então daqui, por exemplo, podem brotar pernas, daqui podem brotar braços, né? Daqui pode brotar uma cabeça, toda a parte cefálica, aqui toda a parte caudal. Então é bem interessante a gente perceber a diferença das estruturas, mas ao mesmo tempo também perceber os folhetos espalhados. Então isso aqui é a organogênese. Por quê? Porque você começa a montar os órgãos, ou seja, o intestino começa a nascer, tá? As partes que compõem os órgãos começam a aparecer, e a partir disso a gente tem também uma relação entre os tecidos. Isso aqui é basicamente aquilo que a gente tinha mostrado lá na gástrula, só que aqui já na forma de órgãos. Você consegue perceber que o ectoderma criou epiderme, criou pelos, unhas, esmalte dos dentes, criou toda a parte neural, cérebro, medula. O meso formou músculos, contribuiu na formação dos ossos, o sistema exploratório dos rins, sistema reprodutor, né? Peritônio, que são estruturas de proteção. O endoderma ajudou na formação do sistema digestório, respiratório, também pode contribuir na formação da notocorda, fígado e pâncreas, né? Enfim. E eu chego aqui no fim, que é a parte dos anexos. Os anexos embrionários, eles representam também algo muito importante quando a gente fala em cordados. Então, pensando em cordados, você precisa dar uma estudadinha no que é que o córeo faz, no que é que o amnion faz, no que é que o alantoide faz, e no que é que o saco vitelínico faz. E se você for pensar em animais mais avançados, como mamíferos placentários, aí a gente vai ter que conversar sobre placenta e sobre cordão umbilical, que são algo um pouco mais que apenas anexos embrionais, porque eles são materno-fetais, ou seja, eles não são só anexos do embrião, eles são, na verdade, órgãos mistos.